Hello, hello, hello! Tudo bem com vocês? Começamos a nossa segunda semana da Jornada do Inglês 2.0. Eu não sei se eu falei ainda, certeza que eu já falei, mas eu quero falar de novo, que eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, estudando, praticando, aprendendo e melhorando o nosso inglês. Bom, é o seguinte, nessa semana nós estudaremos o passado simples, isso mesmo, aquele tempinho verbal famoso que nós utilizamos o ED. E vocês sempre me perguntam, meus alunos perguntam e ficam sempre com aquela dúvida: teacher, mas afinal de contas, quando é que eu vou utilizar o ED? E o que o ED quer dizer? Como é que eu acrescento o ED no verbo? E aquele monte de perguntas. No problem, podem ficar tranquilinhos aí que a teacher vai tirar essa dúvida. Vamos começar então? Primeiro passo, entendendo para que nós utilizamos o passado simples. O passado simples nós utilizamos, claro, para falar do passado, mas nesse caso não é qualquer passado. Anteriormente nós já vimos o passado contínuo, que é quando nós estamos falando de uma ação que estava em progresso no passado. No caso do presente simples, nós não vamos falar mais sobre ações que estavam em progresso, que estavam ocorrendo. Nós vamos falar sobre ações que começaram, ocorreram e finalizaram. Mas melhor, né? Para ser exata, finalizaram, totalmente encerradas no passado. Teacher, já que eu tô falando do passado, é importante eu colocar a marcação de tempo do passado? Sim, sempre. Last year, ano passado. Last month, mês passado. E assim por diante. Last week, yesterday, todas as opções de passado que nós tivermos. Nós precisamos ser bem específicos quando foi que essa ação ocorreu, quando nós utilizarmos o passado simples. E sim, para a gente formar as nossas frases no passado simples, nós faremos o uso então do ED, que basta acrescentarmos aos nossos verbinhos. O que é verbo mesmo? Aquela palavrinha que indica ação, que está ocorrendo, que ocorreu, enfim, aquela palavrinha que indica ação. O teacher bate nessa tecla mesmo, né? Não tem problema, preciso bater nessa tecla para lembrar vocês do que é o verbo, porque o verbo ele é um elemento super importante na nossa frase. Muito bem, então nós vamos acrescentar ED ao final dos nossos verbos para formarmos as frases no passado simples, para falarmos de ações que ocorreram, finalizaram no passado. No entanto, nem todo verbinho aceita somente o ED. Eu fiz aqui para vocês uma listinha de verbos regulares, que são esses nossos camaradas, que é só colocar o ED ali, pronto, fiz o passado deles. E coloquei aqui também uma listinha dos verbos irregulares, não menos importante, não menos camaradas nossos, mas que requerem um pouquinho mais de atenção nossa para com eles. Porque no passado não basta que acrescentemos o ED para fazermos o passado deles. Nós precisamos lembrar que cada um dos verbos irregulares, eles têm uma forminha específica para o passado. Muito bem, vamos ver o que acontece aqui então. Nós temos o verbo work, que é o verbo regular. Para colocarmos no passado, só colocar ED no final, seguindo aquela nossa regrinha de sujeito. Vamos pensar na estrutura. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, a pessoa de quem eu estou falando. Verbo, a ação que finalizou. Complemento, quando, onde, como, por quê. Por que não? Porque é o sujeito. Exatamente. Então vamos voltar à fita. Sujeito, a pessoa de quem nós estamos falando. Verbo, a ação que ocorreu. Complemento, onde, como, quando, etc. Ok? Very good. Então vamos lá. Work, trabalhar. Para eu falar no passado o que eu trabalhei, worked. Só colocar o ED. I worked in a multinational in 2017. I worked in a multinational in 2017 ou 2017. Eu trabalhei em uma multinacional em 2017. Continuo trabalhando lá? Não, eu trabalhei. Quer dizer que hoje eu não trabalho mais. Very good. Depois nós temos o clean, que é limpar. Só colocar ED, cleaned, limpei, limpou. Start, começou. Colocar ED no final, started. Dance, dançar. Dance já termina em E. Então a gente não precisa colocar dois S. Danced, só colocar o D. Danced, danced. E aqui eu quero abrir um parênteses.
portugueses para a gente falar sobre os verbinhos terminados em d, p, b, k. Que é que nós temos o costume de fazer? Colocar uma vogal bem forte ali, que nem a gente faz no Facebook, WhatsApp, que termina com p, b, k. Todos esses sonzinhos nós tendemos a colocar uma vogal no final. Por que isso acontece? Porque nós não temos o costume de uma palavrinha terminada somente em consoante no português. Pra gente, uma sílaba, ela é formada de uma consoante e uma vogal. Então a gente inconscientemente acaba pronunciando com essa forma mais pesada, mas não precisa, ok? E isso vai ser super importante para melhorar a sua pronúncia quando você estiver usando os verbos com final de worked, worked e não worked, 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 clean, cleaned, cleaned, cleaned. O d, ele vai sair mais suave. Danced, danced, danced. I danced the all night at the party last weekend. Eu dancei a noite inteira na festa no final de semana passado, ok? I danced. Eu dancei. E aí, se eu quero falar que eu gosto de dançar, mas aí já não é passado, é presente simples, é a matéria que nós acabamos de estudar. I like, eu gosto. I like. E quando nós estamos falando da nossa opinião, e quando essa opinião, o complemento dela, geralmente, desse outro verbo, é um outro verbo, por exemplo, eu gosto de dançar. Dançar é um outro verbo. Então, quando nós tivermos o verbo principal como like e o complemento dele for um outro verbo, nós vamos colocar esse verbo na forma infinitiva, que é quando ele está acompanhado do to dance, to work, ok? Ou com ing, dancing, working. Por exemplo, I like to dance. I like to dance. Eu gosto de dançar. I like to dance. Eu gosto de dançar. Eu gostei de dançar com você ontem à noite. I liked, com ed. I liked to dance with you last night. Eu gostei de dançar com você ontem à noite. Very good. Voltando pra cá. Stayed. Need, needed, needed. Teacher, mas enquanto algumas pessoas pronunciam needed, como se o D fosse um R. Questão de variação linguística e sotaque. O que acontece muito no Brasil e, claro, também acontece no inglês. Você pode falar needed ou needed, ok? Very good. Vamos então para os nossos verbos irregulares. Nós temos o begin, que é começar. Para eu falar que começou, eu vou utilizar então a sua forma began. Vale lembrar então que estes aqui são considerados verbos irregulares porque nós não simplesmente acrescentamos o ed para formarmos as suas formas no passado simples, ok? Begin, começar, began. Forget, forgot. Make, made. E se eu quero falar que eu fiz lasanha ontem à noite? I made lasagna last night. I made lasagna last night. Eu fiz. I made. Por que made? Porque made é o passado de make. Make é o verbo fazer, que nós utilizamos para situações em que nós criamos alguma coisa. Então, como a comida, nós pegamos toda a matéria-prima crua e produzimos alguma coisa, criamos um alimento. Então, make, criar, fazer. Made, fiz no passado. I made lasagna last night. Eu fiz lasanha ontem à noite. E se eu quero falar que eu faço lasanha todo final de semana? Não vou usar made, estou falando de mim, make. I make lasagna every weekend. I make lasagna every weekend. Eu faço lasanha todo final de semana, ok? Very good. Vamos voltar então para os verbos irregulares no passado. Tell é o verbo contar. Told, contou no passado. Go é o verbo ir. Went é o verbo fui no passado ou foi. I went to Rio de Janeiro last year. Meu sonho. Não fui, mas gostaria. I went to Rio de Janeiro
last year. Eu fui para o Rio de Janeiro no ano passado. Very good. Vamos continuar. Win, ganhar. Won, ganhou no passado, ok? We played soccer last weekend and we won. We played, já estou usando dois. We played soccer last weekend. Nós jogamos futebol na semana passada and we won. We won. Nós ganhamos. Very good. Então vamos fazer uma recapitulação aqui então de frases afirmativas do passado simples que nós usamos para falar sobre ações ocorridas, encerradas no passado, sem esquecer da marcação de tempo que nos remete a quando foi esse acontecimento, sujeito, verbinho regular ou irregular e o nosso complemento. Ok? Bye! Te vejo na próxima aula!